João capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais, via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, o experimentar. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros, em outra versão diz 200 denários, de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? O que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, ou seja, a grama estava verdinha. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca, nada se perca. Recolheram-lhe, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas. 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E todos digam amém. Amém. Quando a Bíblia fala sobre o milagre da multiplicação dos pães, aconteceram 2 episódios, em lugares diferenciados. Muitos não atentam para isso. 2 vezes Jesus multiplicou pães e peixes. Foram tão similares as 2 vezes, as coisas aconteceram da mesma forma, que a impressão que passa é que é um milagre só, mas não é, são 2 milagres. O primeiro é esse que nós estamos lendo aqui. No primeiro milagre, Jesus alimentou 5.000 homens, e os teólogos acreditam que entre homens, mulheres, crianças, tinham aproximadamente uns 30.000 pessoas, contando que as famílias antigamente era honroso terem muitos filhos. Então, e nesse milagre sobraram
12 cestos cheios de pães. No segundo milagre, Jesus alimenta não 5.000 pessoas, mas 4.000 homens. São números diferentes. E locais diferentes. E sobraram 7 cestos cheios de pães. Totalmente diferente. O primeiro milagre aconteceu na região da Galileia. Área totalmente da Palestina. Alguns teólogos acreditam que o fato de sobejarem 12 cestos, 12, é que Jesus estava também, através desse milagre, apontando para as 12 tribos de Israel. O segundo milagre da multiplicação dos pães não aconteceu na Galileia. Aconteceu na região de Betsaida. Betsaida ficava do outro lado da Galileia, na região de Decápolis, ou seja, as 10 cidades que compunham o que chama-se Decápolis. Decápolis quer dizer 10 aglomerados de cidades. E naquelas cidades habitavam povos que não eram judeus. Era um ajuntamento de aproximadamente 7 nações. Gente de 7 nações diferentes. Então, o primeiro milagre foi dirigido aos judeus. O segundo milagre foi dirigido aos gentios. Daí porque sobraram 7 cestos cheios de pães. Era uma mensagem direta e deixada para os gentios, para as nações pagãs representadas por aquele povo. Mais importante do que o pão natural e o pão material, era o pão espiritual, e Jesus mais tarde se apresenta não como pão material que mata a fome do corpo, mas Jesus se apresenta como sendo o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Era uma forma de reafirmar, de mostrar: eu não somente sou e tenho capacidade de multiplicar e saciar a fome de vocês no sentido material, mas eu quero vos apresentar uma mensagem muito mais profunda. Eu vos apresento como não esse pão que vocês comeram e que daqui a pouco vocês vão ter que jogar para fora. Eu vos apresento o pão espiritual. Eu sou o pão que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Mais algumas diferenças entre os dois milagres. Na primeira multiplicação, como eu já disse, havia 5 pães e 2 peixes. Na segunda, eram 7 pães e 2 peixes. Sem mencionar os peixes, melhor dizendo. A Bíblia fala de 7 pães, mas não fala. É interessante isso. Ela não fala de 2 peixes, ela diz e uns peixinhos. Na primeira multiplicação, havia 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, a Bíblia fala de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Na primeira multiplicação, foram recolhidos 12 cestos cheios de pães. Na segunda multiplicação, apenas 7 cestos cheios de pães. Na primeira multiplicação, a palavra grega usada para cestos
refere-se a um cesto pequeno, que podia ser carregado apenas em uma das mãos. Na segunda multiplicação, o termo grego cesto se refere a um cesto muito grande, do tamanho do que foi usado para descer Paulo, lá quando estava ali descendo pelas muralhas de Damasco, coisa que uma pessoa só não carrega, tem que ter uma, duas ou três pessoas. Na primeira multiplicação, o público-alvo eram os judeus, lá da região da Galileia. Na segunda multiplicação, eram os gentios da região de Decápolis. Veja que são dois milagres distintos, diferenciados, similares em seu episódio, mas em lugares diferentes, em momentos diferentes, em locais diferentes, em datas diferentes. E todos nós conhecemos este milagre. Jesus passa um dia todo dando atenção a uma multidão que veio para ouvi-lo. Isto aconteceu logo depois da morte de João Batista. Jesus, ressentido, se refugia num lugar, quem sabe, para viver aquele momento de luto. Afinal de contas, João o batizador, ou João o Batista, ou João Batista, era seu primo. Jesus se recolhe, mas logo chega a notícia de que Jesus estava ali, na região de Galileia. E a multidão se ajunta, e alguém talvez tenha ido avisar Jesus: tem uma multidão te procurando aí. Jesus então desce do monte e vai atender a multidão. E conversa com Jesus é conversa que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Porque quando você está na presença de Deus, a última coisa que você quer é sair da presença de Deus. Eu fico bobo com pessoas que vêm para a igreja. É certo que nós temos horário para começar e para terminar, mas tem gente que ele é extremamente criterioso nos seus horários. É certo que todos nós temos que trabalhar, amanhã temos compromisso, mas tem pessoa que fica no culto o tempo todo olhando para o relógio para ver que hora que vai acabar. Eu já vi isso aqui em cima do púlpito. A pessoa fica olhando para o relógio, não sei o quê, parece que está agoniado, parece que não tem nada para ele aqui. Ele veio bater um cartão, vem marcar um ponto, vem cumprir uma atividade religiosa, não tem prazer na lei do Senhor. Deus não fala mais com ele, porque quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, a gente esquece até da hora de comer, de beber, de dormir, de almoçar, tomar café. Isso é verdade, irmão. Você tem comunhão com Deus. Para que essa pressa de sair da presença de Deus? Para que essa perturbação? Por que esse aperreio? Como diz lá os nortistas, a Bíblia diz: não te apresses de sair da presença do teu Deus. Quando você para meditar na palavra de Deus e pensar nas coisas de Deus, e Deus vai falando com você, você esquece de tudo. Foi o que aconteceu. A conversa foi ficando boa. Eu não vejo Jesus fazendo essas mensagens que a gente ouve por aí, de gente pulando, sapateando, gritando, berrando, revelando, e não sei o que. Jesus nunca perdeu tempo com isso. Vou revelar que você está com um problema fulano de tal, mão secando com visagem para cá, eu estou tendo uma visão disso. Você nunca viu Jesus com isso? Jesus somente ensinando, gastando tempo com as pessoas. Uma certa vez chegaram perto de Jesus e disse: Jesus, manda esse povo embora, o senhor está com fome, para comer. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá está a multidão,
Chegou meio-dia, está todo mundo ali. 2 horas da tarde, 3, 4, 5 horas, 6 horas o sol está se pondo. Aí Jesus disse para André: André, onde é que a gente vai arrumar comida para dar para esse povo? Eles estão comigo aqui o dia todo. Na verdade, quando Jesus fez essa pergunta, nós lemos aqui, eu fiz questão de vocês repetirem, o experimentar. Jesus sabia o que ia fazer. Jesus estava sabendo de tudo. O que Jesus queria fazer era um teste com os discípulos, para saber se eles tinham alguma coisa chamada atitude. E atitude é tudo na obra de Deus. Eu fico bobo, como é que tem gente, irmão, que quer fazer a obra de Deus, mas não tem atitude. Ele fica sempre esperando por alguém. Ele sempre fica achando que Jesus é que vai resolver. Não, o que você tem para fazer, você que tem que fazer. Você não tem que estar esperando por ninguém. Irmão, essa mania que brasileiro tem de empurrar tudo com a barriga, isso é uma desgraça. Na obra de Deus, isso é uma miséria. Gente que sabe o que tem que fazer. Irmão, estou esperando uma oportunidade do pastor, para ver se o pastor me dá uma oportunidade. Irmão, a Bíblia diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado, a ordem quem deu não sou eu não, foi Jesus. Eu estou esperando. Irmão, vai fazer alguma coisa, meu irmão. A ordem é pregar o evangelho. Você já evangelizou alguém hoje? Você já falou de Jesus durante essa semana? Esse ano você já fez alguma coisa? Não, estou esperando o pastor. Esperando o quê? Foi Jesus que já te deu a oportunidade. Sai por aí e vai pregar a palavra de Deus. Vai fazer o que tem que fazer. Tem gente que tem que fazer uma obra lá na congregação, fica esperando o pastor, esperando a autorização do pastor. Eu que eu sou obediente. Irmão, o que você tem que fazer, vai fazer. Eu te coloquei lá para isso, irmão. Ah, irmão, esse aqui tem que esperar. Enviar a ordem lá da matriz. Troca essa lâmpada, infeliz. Passa uma tinta nessa porta. Ajeita isso. Não, isso aí vai cair em cima de você. Faz alguma coisa. Vai mexer. Agita. Funciona. Como é que a obra de Deus sempre foi feita? Como é que as congregações sempre foram construídas? É com oferta da viúva, do pobre, do necessitado. É vender coxinha, vender churrasquinho, fazer um movimento aqui, fazer outro ali, correr livro, mexer para cá, mexer para lá. É assim. Eu nasci, fui criado nisso aqui, eu conheço isso aqui. Deus, eu não vou ficar esperando. Não, irmão. Esperando o quê? Levanta e anda. Bora, rapaz, vamos trabalhar. Vamos fazer a obra de Deus. Como é que nós vamos fazer para dar comida para esse povo? André olhou e disse: onde é que nós vamos arrumar para o senhor? Interessante. O que é a falta de prudência e de prevenção? Jesus não estava fazendo o trabalho dele? Obreiro bom é assim. Quando o pastor está fazendo uma coisa, ele está ligado na outra. Diz: gente, vai chegar uma hora aí que nós vamos precisar arrumar comida. Vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos fazer a nossa parte. Não, eles ficaram lá sentados também, tudo ouvindo Jesus. Ei, que maravilha. Coisa boa. Ei, palavra boa, hein? E aí, Judas? Eu acho que vai dar uma oferta boa aqui hoje. É mesmo, dá. 6 horas da tarde, Jesus, é como se Jesus estivesse fazendo. O que vocês fizeram? Eu estou fazendo a minha parte. O que vocês fizeram? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga aleluia. Onde é que nós vamos arrumar comida? Interessante, que eles estavam tão desapercebidos, e tão dormindo, e tão desatentos, que eles jogaram, foi o negócio em cima de Jesus. Disse: Jesus, onde é que nós vamos arrumar comida? 200 dinheiro, ou 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho não dá para matar a fome desse povo. Exagerado, não precisava tanto assim. Talvez uns 10 dias dava para matar a fome.
trabalho bem servido, era pouca coisa. Não era para fazer uma churrascada, era para dar uma comida. Não precisa de 200 dias de trabalho, um ano de trabalho para matar uma fome da multidão. Não, 10 dias de trabalho está bom. 10 vezes 12, cada um trabalhando. 10 dias, mais 10 dias, mais 10 dias, mais 10 dias, mais 10 dias, dá 120 dias, pronto, está resolvido. Não. Jogavam tudo nas costas de Jesus. Jesus é que tinha que se virar. Parece que hoje, irmão, é tudo diferente, né? Hoje é tudo diferente. Graças a Deus, essa lição nós já aprendemos. Nós já aprendemos, né, Giovanni? Nós já aprendemos. Essa aí nós já aprendemos. Enquanto um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra. Na obra de Deus, enquanto Jesus está cuidando de uma coisa, eu estou cuidando de outra. Tudo contribuindo. Eu vou caçar o meu lugar, vou buscar o que fazer. Louvado seja o nome, não fica todo mundo esperando. Por que a gente não aprende? Irmão, você que é obreiro, você foi chamado lá na congregação para auxiliar o seu pastor. Não é porque para você ficar sentado naquele banco lá da frente, de frozô, achando que você é o cara, que você é o bom, que você é mais importante que aquelas pessoas que estão sentadas lá no banco. E ficar com aquela cara de delegado de polícia ou de limão azedo, achando ruim, zombando, maldizendo, fazendo fofoca, fazendo confusão, fazendo rolo, olhando para as irmãs, com sem vergonhiça muitas vezes, e falando mal do pastor. Como é que foi, irmão? Hoje ele não pregou nada, está ruim, é melhor, vou lá avisar o pastor para trocar esse homem aqui, que esse homem está muito fraco, as palavras dele estão muito... O que você está fazendo, infeliz? Entra ano e sai ano, e a gente vai juntando uma multidão de 4, 5, 6 mil obreiros, e às vezes quando eu preciso de um dirigente, eu não acho um. Atitude! O certo era eu ter 5 mil obreiros dispostos aqui e prontos e preparados para eu mandar eles para 5 mil lugares diferentes aqui no Rio de Janeiro, e nós temos 5 mil igrejas no final desse ano. Essa é a verdade, é para isso que eu os consagrei. Ou foi para te dar cargo, para te embelezar, para você carregar uma carteira e achar que você é o cara? A Bíblia diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve o menor. Vai caçar o que fazer. Deus está perguntando, onde é que nós vamos arrumar lugar para dar a fome, matar a fome desse povo? O povo aí fora está com fome de Deus, mas a gente só quer ficar sentado aqui, se alimentando e esquecendo que nós temos muita coisa para fazer. Onde é que nós vamos arrumar? Esperar em Deus. Esperar o que em Deus? Esperar o que de Deus? Deus já nos deu a salvação, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito. Ele diz, pode usar o meu nome, não vai no teu não, vai no meu. No meu nome você expulsará demônio, falará nova língua, pisará em serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada com você. E sai impondo as mãos dos enfermos e declarando que eles estão curados. O que nós queremos mais? O que é que nós queremos mais? O que é que nós estamos querendo mais, irmão? Levanta! Vai caçar o que fazer!
Esse é o desafio de Deus para nós. Jesus está perguntando: aonde é que nós vamos matar a fome desse povo? O que Jesus esperava era uma coisa chamada atitude, que é o que está faltando na maioria de nós aqui, e das pessoas que servem a Deus nas mais diversas igrejas. Atitude. Atitude é aquela coisa que faz você levantar de manhã e faz você ir dormir tarde. Atitude é aquela coisa que faz e que te inquieta para uma ação, que te leva para algum lugar, que te tira do marasmo, que te empurra. É aquele negócio chamado dever, compromisso, obrigação. E que não te deixa dormir. E nós precisamos disso. Oh, mas eu fico num aperreio quando eu levanto de manhã e eu não tenho nada para fazer. Eu fico desesperado. O que tem hoje? Não tem nada para fazer. Quando não tem nada para fazer, eu digo, vou caçar o que fazer. Tem muita coisa para fazer. Não está na agenda, mas tem muita coisa para fazer. Hoje eu não evangelizei ninguém. Hoje eu não fiz uma visita. Hoje eu não fiz trabalho. Ah, pastor, é isso. Atitude. 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 Você nunca será nada na obra de Deus, se você não aprender a ter atitude. Você nunca vai conseguir nada nessa vida presente, se você não tiver atitude. Nada. Onde é que nós vamos comprar? Para matar essa fome desse povo. Jesus recebe a resposta de André, de Filipe, melhor dizendo. Não tem lugar não. Despede esse povo, manda esse povo embora, para ver se eles caçam algum lugar para comer. Eles não têm lugar, não temos lugar não. Nós não temos aonde buscar, nós estamos no deserto. Ainda deram lição de moral em Jesus. Era como se tivesse: Jesus, o senhor está muito entretido com muita coisa aí, o senhor esqueceu que nós estamos no deserto. Deserto não tem lugar para dar comida para o povo. Mas tinha um que teve uma coisa chamada atitude. O nome dele é André. Diga, André. Esse teve atitude. Porque enquanto os outros estavam murmurando e reclamando, ele saiu no meio do povo e de gente. Tem alguém aí que tem comida para matar a nossa fome aqui, a fome de todo mundo? Alguém olhou e disse: não, eu não trouxe nada. O outro não trouxe nada. Também não trouxe nada. Também não trouxe nada. Até que eles encontraram um rapazinho. A Bíblia não diz o nome dele. Eu, quando chegar lá no céu, quero conhecer esse rapaz. Eu acho fabuloso isso. Jesus não usa só velho. Jesus usa rapaz também. Jesus usa criança também. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não usa só pastor. Jesus usa membro também. Aleluia. Glória a Deus. Aquele rapaz não tinha nem nome, não tinha nem carro, não tinha nada, mas ele fez mais do que todos os discípulos denominados apóstolos. Ele fez mais que todo mundo. Fez mais que todo mundo. Levanta a sua mão e dá glória a Deus bem alto. A gente continua daí. 5 lições preciosas que a gente aprende com esse milagre. Primeiro, Jesus age quando nós aprendemos a bênção da liberalidade. Da
da generosidade. Diga assim: Jesus atua quando eu aprendo a lição, diga bem alto, a lição da generosidade. A vontade de servir, diga, a vontade de ajudar, a bondade, a vontade de repartir. Seu coração está sempre firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não tem medo, até que veja cumprido o desejo, o seu desejo sobre os seus adversários. O justo é liberal, diga liberal. Sabe o que é liberal? Ele tem prazer em ajudar. O que é uma pessoa liberal? É uma pessoa que tem prazer em repartir. Ele tem alegria. Glória seja dada ao nome do Senhor. O liberal, ele não dorme em paz enquanto ele não fizer o bem para alguém. Louvado seja Deus. Às vezes você pode não ter dinheiro, mas você tem uma voz para trazer uma palavra. Você tem um joelho para orar. Você tem uma mão para distribuir um folheto. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem ouvidos santos para ouvir. Você tem um coração para se compadecer e chorar algumas lágrimas por aquelas pessoas que às vezes pagam um psicólogo para ser ouvido. É liberal. Justo é assim. Justo dá aos necessitados, e a sua justiça permanece para sempre. Diga: a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda, ou seja, com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. Diga: honra ao Senhor quando você dispõe dos seus bens, e quando você oferece os primeiros frutos da tua renda, você está honrando a Deus. Jesus, o Senhor Deus disse assim, Jesus repetiu: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Irmão, Deus está cansado de louvor, de crente que só faz da boca para fora. Deus está enjoado desses cultos de pessoas que gastam tempo aqui na presença dEle, mas na hora de ajudar a obra de Deus, ele amarra, ele segura, ele é avarento, ele não ajuda. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, os primeiros frutos da tua renda. Quando você faz isso, você está honrando a Deus. A Bíblia diz: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, aquilo que você colocar a mão, Deus vai abençoar. Diga assim: aquilo que eu colocar a mão, se eu for fiel a Deus, no meu dízimo e na minha oferta, aquilo que eu colocar a mão, Deus coloca a mão dele junto. Este é o maior de todos os segredos que muitos de nós não aprendemos. Malaquias capítulo 3 e o versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Diga assim: haja mantimento na minha casa. Irmão, é importante ter tudo lá na sua casa, mas por favor, não se esqueça que primeiro você precisa trazer o da casa de Deus. Primeiro é o da casa de Deus.
Pastor, que primeiro é o da casa de Deus. Se você não estiver fazendo isso, você não está honrando a Deus. Traz o que você tem para a casa de Deus. Onde é que é a casa de Deus? É onde eu congrego. Você não é membro dessa igreja? Você não é membro desse campo de trabalho? É aqui que você tem que entregar o seu dízimo. É aqui que você tem que entregar a sua oferta. Aqui. Você pode até ajudar outros ministérios, mas é aqui que você participa, é aqui que você é membro, é aqui que você é pastor, é aqui que você é obreiro, é aqui que você participa da ceia do Senhor, aqui. Aqui. Tem gente que quer administrar o seu dízimo. O dízimo que é meu, não sou eu que administro. Eu entrego na casa do Senhor, e com responsabilidade eu administro todos. Aqui. Eu não tenho o poder de dizer, eu vou pegar meu dízimo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. O dízimo você tem que entregar na casa do Senhor. É onde você congrega. Mas tem gente que é tão avarenta, tão desgraçada, tão miserável, que nem o pãozinho da ceia, nem o suco do fruto da vida, ele não ajuda. Ele está comendo porque alguém pagou para ele. Gente ruim. Sei não, eu estou com a vontade um dia desse de pegar a relação dos dizimistas aqui de Madureira, aqui da Matriz, e começar a cantar os nomes aqui. Para nós descobrir quem não são. Vocês vão ter muita decepção. Vão ter muitas decepções. Muita gente que você olha aqui, você vai ver que não é dizimista. Muita gente. Inclusive obreiro. E não são poucos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Sabe qual é a casa de Deus? É essa aqui, ó. Essa aqui, isso aqui foi consagrado para ser casa de Deus. Aqui não se pula baile funk, aqui não se faz carnaval, aqui não se faz festa do mundo, aqui não se assiste jogo, aqui não se faz futebol, aqui não se faz sessão de cinema. Não! Aqui é a casa de adoração. A gente vem para esse lugar que na certeza, vamos lá para adorar a Deus. Essa é a casa que nós escolhemos e separamos. Desde o ano de 1953, esta casa está consagrada ao Senhor. Tem outras casas, sim. As pessoas que congregam lá devem cumprir os seus deveres lá, mas você foi escolhido por Deus, foi Deus que te colocou nesse lugar. Então é aqui que você tem que trazer, aqui. Agora a Bíblia diz: quando a minha casa tiver com mantimento, Deus diz: pode fazer prova de mim. Pode fazer prova de mim. Eu vou abrir a janela dos céus de uma tal maneira que vai vir tanta bênção sobre vocês, que as pessoas vão olhar assim e vão dizer: gente, o que está acontecendo com esse crente? Na casa dele esse cara ganha menos que eu, mas na casa dele está tudo arrumadinho, na casa dele todo mundo vive bem, ele fica espargindo saúde para todo lado aí, ele é feliz, vive bem com a mulher, vive bem com a família, seus filhos estão tudo saudável, louvado seja o nome do Senhor, ele é feliz, o lar dele é abençoado, tudo que esse homem faz parece que dá certo. O que está acontecendo? E o crente, quando ele é fiel no seu dízimo, na sua oferta, ele é uma pessoa próspera. Aleluia, aquele carro que ele tem não quebra, o carro vai até o final, o carro dele, o carro do ímpio é 10, 20 mil quilômetros, ele está mandando embora, que já arrebentou, alguma coisa, ele não aguenta. O carro do crente, quando ele é sincero, vai a 100, 150 mil quilômetros, o carro está novinho, está ajeitado, está direitinho, louvado seja o nome do Senhor.
ele sai de férias com a sua família, volta, é abençoado, anda de cabeça erguida, é honrado na rua onde mora, todo mundo olha e diz, isso aí é um homem sério, não mexe com ele não. Até os vagabundos respeitam ele. Dia desse eu fui num lugar ali, ô pastor, cuidado, isso aqui é lugar perigoso, rapaz, a gente conversa. Foi passando no meio do vagabundo, ô meu irmão, tudo bom? Beleza, bom, show, ó, sou pastor da Assembleia de Deus, estou subindo ali em cima, vou dar uma olhada no patrimônio ali. Ele estava andando, daqui a pouco ele quer saber uma coisa, com esse carro, eu vou andar de pé aqui. Passei no meio daquele elemento com fuzil, com coisa, diz, rapaz, arria esse negócio aí, embora. Aí um camarada chegou perto de mim, pastor, faz uma oração por mim. Eu falei, oração para quê? Pastor, para ver se eu saio desse mundo aqui. Bom. Jesus, tem misericórdia desse rapaz. Guarda ele, Jesus. Tira ele desse mundo, dessa desgraça. Amém. Glória, vamos embora. O que é isso? Não, meu irmão. Tem medo do quê? Medo do quê? A Bíblia diz que não tem uma folha da árvore que cai que não seja a vontade de Deus. Estamos experimentando hoje uma tragédia aqui na cidade do Rio de Janeiro, não é? Camarada vem atravessando com um caminhão, bate numa passarela, cai a passarela em cima dos carros, exatamente na hora que aquelas pessoas estavam passando. Que fatalidade, que desgraça. Assim é a nossa vida, irmão. A gente não tem hora para morrer, não, qualquer hora dessa morre. Tomara a Deus que aquelas pessoas que tenham acontecido essa desgraça e essa tragédia, elas tenham sido salvas. Isso é o que é mais importante. Se eu vou chegar com um pedaço do corpo completo, eu vou chegar com uns pedaços, eu não quero saber porque esse corpo aqui vai ser enterrado aqui na terra, isso vai para debaixo da terra. O importante é que a minha alma vai chegar intacta na presença de Deus. Isso é o que vale. Tragédias são coisas que sempre acontecerão na história da vida humana, fatalidades. Poderia se evitar? Quanta coisa a gente poderia evitar no mundo? Por exemplo, por que ele foi passar naquela hora, naquele momento? Eu não sei. E por que passaram, tinham dezenas e centenas de carros passando ali, e foi 2 ou 3 carros que caiu passando ali em cima exatamente daquele carro? Como é que você explica isso? Mas o motorista Não, o motorista é um trabalhador. Um defeito mecânico, aquele negócio subiu, ele nem viu. Quando viu, pum, bateu, arrebentou. Vai responder, evidentemente, mas todo mundo está claro, mais claro do que nunca, todo mundo está sabendo que aquilo foi uma fatalidade, uma desgraça. O caminhão estava bom, estava funcionando. Uma tragédia. Tragédia é coisa que não explica. O que vale, o que é importante, é que você, quando isso vier a acontecer, você esteja pronto. Para o céu ou para o inferno, ninguém vai de véspera. Eu não sei mais quanto tempo de vida eu tenho. Eu não sei se eu tenho mais 1 minuto, se eu tenho mais 1 hora, se eu tenho mais 1 dia, se eu tenho mais 1 semana, ou se eu tenho mais 1 mês, ou se eu tenho mais alguns anos, eu não sei. Uma coisa eu sei, se eu tombar aqui agora, eu tenho certeza que o meu corpo vocês vão enterrarem, mas a minha alma vai estar com o meu Deus. Isso é o que vale. O resto é resto. Quem tem essa esperança viva nos seus corações? Deixa eu terminar. Segunda coisa, o milagre da multiplicação aconteceu na vida daquela criança, daquele rapaz, na vida de todos, porque no momento certo, Jesus abençoou o pão. O segredo é a bênção. E bênção só Jesus tem para dar. Diga assim, bênção, só Jesus.
Diga assim: oração é comigo. Abrir a mão é comigo. Ajudar é comigo. Ter atitude é comigo. Mas bênção, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Jesus pega aqueles pães e peixes, levanta os seus olhos aos céus, e a Bíblia diz que ele os abençoou. E quando Jesus abençoou, ele pegou aquele pão, aqueles 5 pãezinhos e os 2 peixes, e a Bíblia diz que ele repartiu entre os discípulos. Antes, porém, ele deu ordem e disse: mande que a multidão se assente em grupos separados. Eles se assentaram, Jesus organizou tudo. As coisas de Deus são organizadas. Nos outros evangelhos você vai ver exatamente o que eu estou dizendo, em grupos de 50 e 50. Não foi essa guerra, aquela confusão para ver quem é que é. Não, Jesus disse: senta todo mundo. Cada um vai ser servido no seu momento certo. Sentou-se em grupo de 50. E Jesus pegou aquele pão e aquele peixe e começou a partir. Partiu e foi dando. Entregou na mão dos discípulos e disse: vocês vão para lá. E quando chegou na mão dos discípulos, os discípulos chegaram para aqueles grupos e continuaram a repartir. Mas o engraçado é que quanto mais eles repartiam, o pão continuava a mesma coisa. Repartindo. Repartindo. O pão não acaba. É os 5 pães e 2 peixes. Jesus não fez um farnel enorme, uma montanha de pão e peixe, não. Continua sendo 5 pães. Eles vão, cada um pegar um pouquinho. O que está na mão de Jesus, você não precisa ter muita coisa, não. Jesus vai multiplicar o que você tem mesmo. É aí, ó. É a bênção que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos é ter suprido as nossas necessidades. É isso que ele diz. Ele vai suprir as nossas necessidades. Não é para ficar sobrando, não. Bora. Repartiu. Repartiu. Aí entregou os discípulos. Jesus, olha só. Jesus entrega, reparte o pão e entrega na mão dos discípulos, para um, para outro, vai de pertinho. Daqui a pouco eles pegam aquilo ali, com aquele pouquinho que repartiu, vão lá na frente e reparte. Novamente, diz: repartiu, diz: agora vocês repartem entre vocês. E aí eles ficaram repartindo. O problema é que quanto mais eles repartiam, mais vinha. Repartir e não acabava, repartir e não acabava. Ele disse: pode comer. E eles estão comendo e não acabava. Vamos repartir. Bora, vamos comer. Vai comendo e não acabava. O pão não acabava, o peixe não acabava. Mas eram 5 pães e 2 peixes. Mas não acabava, não acabava. Vamos repartir. E vamos repartir. E vamos repartir. Vamos comer, vamos comer. Daqui a pouco alguém gritou e disse: gente, eu estou enfastiado, não aguento mais. Tem mais ainda, rapaz, não acabou não. Vamos comer, diz: não dá mais, encheu. Glória seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu glorifico a Deus, porque Deus sempre trabalhou com pouca coisa, mas essa pouca coisa na mão dele vale muito, vale muito, vale muito. A impressão que você tem nesse milagre é que Jesus tivesse feito uma oração e quando ele abriu os olhos, tinha uma montanha de pão. Não! Ele terminou e continuou 5 pães e 2 peixes. Só que o problema é que ele partia e os 5 pães e 2 peixes ficavam ali. E ficava ali. E depois que ele serviu, todo mundo ainda ficou 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. E lá vai. Vambora, 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 vambora. A maioria das coisas na obra de Deus, quando elas acontecem, a gente olha um para o outro assim e diz: como é que isso aconteceu? Eu não sei não. Eu não sei não. Como é que você fez isso aqui? Não sei. Como é que saiu essa construção? Também não sei não.
Rapaz, mas eu não sei não. Mas você não fez uma conta? Não fiz nada, não tive tempo de fazer conta não. Eu peguei da mão de Jesus e fui repartindo. Eu fui repartindo. Mas como é que foi isso aí? Eu fui repartindo. Alguém olha assim, está maluco, está maluco. É coisa de doido, mas é coisa de Deus. Acredita ou pega, ou duvida e larga. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, glorifique ao nome de Jesus. Interessante. Multiplicou na mão de Jesus, ele repartiu e deu para os discípulos. Na mão dos discípulos, multiplicou. E eles repartiram e deram para cada chefe de cada família, ou de cada povo, de cada ajuntamento. E multiplicou na mão daqueles também. E no final, ainda sobrou. Uma coisa que eu quero perguntar quando chegar lá no céu, de Jesus, de onde é que veio aqueles 12 cestos? Jesus levanta e diz, e aqui vai a última lição. Jesus nunca nos despede vazios. Presta atenção. O Jesus que eu sirvo nunca despede ninguém vazio. Eu nunca vou experimentar isso na minha vida. Se por um lado eu estar com Jesus não me imuniza, não me tira da realidade de que eu tenho que enfrentar luta e necessidade. Aquele povo não estava na mão de Jesus, não estava com Jesus, passou o dia todo. Mas chegou uma hora que Jesus disse, tem necessidade e tem luta. Tem hora que o pão acaba mesmo. Tem hora que a gente sente necessidade. Isso é normal. Luta, tribulação, isso é coisa normal. Mas eu estou na presença, passei o dia todo na presença. O que tem isso? A luta vai vir do mesmo jeito. Só tem um detalhe: se Jesus está no assunto, se Jesus está no negócio, você não vai morrer. Você não vai ficar prostrado no deserto. Ele tem o livramento para a sua vida. Ele tem o milagre. E normalmente, esse milagre vem do lugar aonde você menos espera. Psiu. Nunca despreze ninguém. Vou repetir. Nunca despreze ninguém. Porque pode ser que essa pessoa que você está desprezando é a pessoa que Deus vai usar para fazer o milagre na sua vida. Nunca despreze ninguém. Nunca. Sabe aquela pessoa que você não dá valor nenhum para ela? Essa mesmo que você está pensando aí. É daí que vai vir o milagre de Deus na sua vida. Você não está dando valor para ela? É daí que Deus vai fazer. Você está confiando naquela outra pessoa, né? Aquela lá vai negar fogo. Aquela lá vai te largar no meio do caminho. É essa pessoa que está com você. E apesar do teu desprezo por ela, ela continua do teu lado. O milagre de Deus está aí. Não despreze aqueles que têm pouca coisa, porque Deus trabalha sempre com aqueles que têm pouco. Deus nunca trabalha com aqueles que têm muito. Sabe por quê? Porque quem tem muito
quando as coisas acontecem, ele pensa que aconteceu por causa dele. Ele pensa que ele é o cara, que ela é a pessoa e que ela é a solução. Meu Deus. E aquele que não tem nada, ou que tem só um pouquinho, quando as coisas acontecer, ele vai olhar para você e diz: o nosso Deus fez milagre. Está entendendo a diferença? Diga para alguém que está do seu lado e diga: nunca despreze um pequenino que está do seu lado. Diga para mais alguém que está do seu lado: não despreze nem a oração de uma criança. Talvez a tua cura esteja naquela boquinha daquela criança, esteja na mão daquela criança. Oh, rabalachura kalamana xandarabalabassuri andaraia. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. E para encerrar, Jesus nos ensina a usar os nossos recursos com racionalidade. Diga assim: Jesus nos ensina a usar os nossos recursos com racionalidade. Irmão, Deus não gosta de crente gastão. Deus não gosta de gente que desperdiça. Deus não gosta de gente gastão. Dinheiro é meu, faço o que eu quero. Conversa. Vai nessa. Daqui a pouco você vai experimentar miséria na sua vida. Não é assim não. O que Jesus entregou na sua mão é para você usar com racionalidade, com cuidado. Jesus tem um senso de economia extraordinário. Olha o que Jesus diz aqui: recolhei os pedaços que sobejaram. Diga comigo bem alto: recolhei os pedaços que sobraram. Digam: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Diga assim: nada se perca. Nada. Deus diz: eu não, sabe o que Jesus disse? Eu não quero um pedacinho de pão no chão. Limpa tudo. Porque aquilo que eu abençoei não é para ser pisado pelos homens. Recolhe tudo. E é daí que eu acho que surgiu a história do cesto. Vamos recolher aonde? Aí eu acho que os discípulos ficaram com tanta vergonha que disseram: gente, se nós não prestamos para nada, vamos prestar primeiro para procurar cesto. Porque seria o maior cara de pau alguém chegar assim e perguntar: Jesus, onde é que nós vamos arrumar cesto? Aí era capaz de Jesus pegar uma azorraga e sair dando no lombo deles e sai para lá, raça de gente ruim. Quando Jesus mandou recolher, eles foram caçar cesto. Mas não era deserto? Onde é que foram arrumar cesto? Quando você quer fazer alguma coisa, você acha a ocasião, você acha o momento, você vai buscar. Aparece até cesto no deserto. Está entendendo o que eu estou dizendo? Diga para alguém que está do seu lado: está entendendo, crente? Quando você tem que fazer alguma coisa, você não tem que pedir para Deus, você tem que fazer. Quando Jesus multiplicou os pães e disse: agora recolha, eu não vejo os discípulos procurando não.
Jesus fez um milagre do cesto. Não, não fez não, irmão. Fez não. Jesus fez milagre do pão e dos peixes. E o cesto? Eles foram caçar. Vai procurar. E acharam. Eu não sei onde é que estavam esses cestos, mas eles estavam lá. Tem muitas coisas na vida cristã que você não acha resposta sob o ponto de vista humano. Eles simplesmente acontecem. Ninguém consegue entender as coisas de Deus. Elas são discernidas espiritualmente. Os cestos estavam em algum lugar. E a minha pergunta para você é essa hoje. Onde é que está o cesto daquilo que vai sobrar na sua vida? Pergunta para alguém que está do seu lado aí. E aí, irmão, já está preparando o cesto? Mas eu não tenho nem o pão. Prepara o cesto. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar.